todos, eu sou a professora Mariana Vieira e venho aqui hoje, passando rapidamente aí pelo computador de vocês, para dar algumas dicas sobre o que analisar quando você lê um artigo, sabe? Quais são o que você não pode deixar de observar na construção do seu artigo, se você estiver analisando algum artigo científico. Estou aqui em parceria com a nossa querida consultoria Agenda Acadêmica. Então, eu vou começar utilizando um artigo meu mesmo como exemplo. Esse artigo eu publiquei numa revista que na época ela era A2, ou seja, exigia um rigor metodológico bastante alto. Então, a gente vai iniciar pelo título, certo? O título, ele não pode ter pontos de interrogação, nem pode ter pontos de exclamação. Ele precisa captar a essência da sua pesquisa e está escrito de uma forma interessante que chama a atenção do leitor. Eu estabeleço para mim, no máximo, de 13 a 15 palavras por título. E, por exemplo, esse aqui é um título com 10 palavras. Então, por isso, eu sempre sugiro deixar o título para o final. Depois que você terminou o seu artigo, você pensa no título. Até para não correr o risco do título fugir com a essência do artigo, né? Muitas vezes você escolhe o título primeiro e conforme você vai escrevendo o seu artigo, ele vai mudando um pouco a direção da essência do que está no título. Então, é mais interessante sempre deixar no final. Seguindo, vamos para a seção, vamos aqui para o resumo. O resumo é a parte mais lida de um artigo, né? Então, eu também sugiro deixar ele para o final. Quando você já tiver terminado o seu artigo, você vai escrever o resumo. Por quê? Porque ele tem que ter exatamente o que está no corpo do seu artigo científico. Lembrando que ele tem uma limitação de palavras e tem uma estrutura, assim como todas as seções de um artigo, que você deve olhar na revista que você for publicar, como que a revista quer que você faça o seu resumo. Mas, basicamente, ele vai ter todas as seções que tem no seu artigo, né? Introdução, objetivo, método, resultados, discussão, considerações finais. Você precisa ter o que no seu resumo? O que tem de mais importante de cada sessão. Então, o que tem de mais importante na sua introdução você vai colocar no resumo. O que tem de mais importante no seu método você vai pôr. O resultado que foi mais significativo, o que foi mais importante da sua pesquisa, você vai colocar no resumo, assim como na discussão e conclusão, considerações finais. Tá? Dando sequência, os descritores, ou palavras-chave. Para quem está iniciando na pesquisa, eu sempre oriento que a pessoa leia outros artigos que sejam do mesmo tema que o seu, que sejam pesquisas parecidas com a sua, e vejam quais são os descritores que eles utilizaram. E vá anotando em um caderno. E depois você vai avaliando se quais descritores ali se encaixam com a essência do seu artigo. Lembrando que a gente não pode inventar descritores, eles precisam estar indexados, cadastrados na no DEX, tá? E é um site no qual, se vocês quiserem saber, eu falo mais detalhado sobre ele no meu curso de artigo científico. Vocês busquem, o meu curso vai ser publicado, vocês podem buscar depois na página da Agenda Acadêmica, e ele vai estar lá. Então, no meu curso eu faço bem detalhado cada seção do artigo, tá? Para quem quiser saber melhor como escrever, ou dicas, né, atuais com relação à escrita do artigo científico, para pesquisas, para revistas de alto impacto. Seguindo, então, aqui na introdução, lembrando que a introdução é um grande funil. Então, ela começa bem aberto, você contextualiza o seu tema, depois você vai contextualizar a sua população dentro do seu tema, até que você vai fechar bem dentro do que você vai pesquisar. Tá? Você vai colocar as limitações acerca de pesquisas dentro do seu tema. Isso tudo precisa estar presente numa introdução. O método.
O método é, depois dos resultados, a parte mais importante da sua pesquisa, aqui no artigo, né? O que precisa ter no método? Você precisa detalhar bem como foi feita a sua pesquisa, as etapas dela, a sua amostra, se foi calculada a amostra, foi calculada baseada em qual referência, né? Essa amostra não pode, o número da amostra não pode ser simplesmente criado. Você precisa ter uma calculadora amostral. Inclusive a professora Lígia fez um vídeo nesse mesmo formato que o meu, dando pequenas dicas sobre tipos de amostra e como calcular a amostra, certo? Você precisa ter em mente que a amostra, o tamanho da amostra, ela precisa ter uma base, uma referência. E aí você tem que colocar isso no seu método. As etapas, todas as etapas, as suas perdas durante a pesquisa também precisam ser colocadas aqui. É muito importante. Por quê? Para mostrar a seriedade da sua pesquisa. O local da sua coleta, ele precisa ser contextualizado também nos seus métodos, sem evidenciar, mostrar a identidade dele. Você explica sobre o perfil dele, mas você não vai falar sobre a sua identidade, né? Para poder garantir esse anonimato. O tempo da coleta de dados você precisa colocar também. Então, veja, nessa minha pesquisa foi uma revisão. Então, eu coloquei aqui todas as etapas da minha pesquisa e depois eu fui detalhando parágrafo por parágrafo, cada etapa. Coloquei também o tempo de coleta de dados, o recorte que foi feito, né, da minha pesquisa. Também coloquei o local da coleta, que no caso aqui foi uma base de dados, né, Biblioteca Virtual e Saúde. Eu expliquei um pouco sobre ela aqui, para quem não conhece entender, ficar mais contextualizado. E depois eu expliquei como foi feita a análise dos meus dados, a seleção, coleta, síntese, etc. Mais abaixo, eu achei interessante mostrar através de uma tabela aqui os meus dados, lembrando que todas as revistas elas têm uma limitação de gráficos e tabelas. E quando utilizar gráficos e tabelas? Eu também falo isso de uma maneira mais detalhada no meu curso, mas aqui o básico que vocês precisam entender é tabelas e gráficos têm que ser colocado quando você acha que aquele dado, o cruzamento daquele dado, talvez visualmente fica melhor para quem estiver lendo. Então, se eu fizer de maneira visual, vai ficar mais rico o entendimento para quem estiver lendo o meu artigo. Então, tem que ter isso em mente, tá? Para não correr o risco de fazer uma tabela ou um gráfico desnecessário. Eu encerro meus métodos colocando as minhas perdas. Coloco o meu número total da amostra. Eu não fiz um cálculo amostral porque aqui foi uma revisão, então eu fiz um recorte de tempo e peguei tudo o que havia naquele recorte de tempo. Por isso, não tem aqui cálculo nenhum de amostra. Mas eu coloquei as perdas, tá? Então, seguindo, vamos para os resultados. O que é importante... Opa! Vamos voltar aqui. Um minuto. O que é importante a gente considerar nos resultados. Eu acho que o mais difícil dos resultados, para quem está iniciando, é poder mostrar para o leitor a importância daquele número a ser contextualizando no tema, né? Então, trazer para a realidade aquele número. Então, você tem que ter em mente isso. A sua redação, ela precisa ser de uma forma que mostre a importância daquele número dentro do contexto do tema, né? Dentro do contexto da sua pesquisa. Então, aqui, para mim, no caso, né, na minha pesquisa, nessa revisão, o que eu achei importante? Eu achei importante colocar sobre o que eu descobri na revisão, por exemplo, a abordagem dos artigos que eu pesquisei. Eu mostrei aqui os números. Quais abordagem, a quantidade de abordagem que tinham em pesquisas quantitativas e qual era a quantidade em pesquisa qualitativa. Também eu achei que fosse interessante mostrar para o leitor, para o pesquisador que está lendo, os instrumentos que foram utilizados em todos esses artigos que eu analisei.
para fazer um levantamento mesmo, né? Porque, na verdade, esse é o trabalho que a gente faz quando a gente vai iniciar uma pesquisa, né? Quando a gente está naquele processo da revisão bibliográfica, a gente levanta todas as pesquisas que tem acerca do tema que você vai pesquisar e procura ver qual é a abordagem, qual foi o delineamento metodológico, qual foi o instrumento utilizado, e faz esse levantamento para fazer uma análise e avaliar como você vai proceder na sua pesquisa. Então, foi isso que eu fiz nessa revisão aqui, com os artigos dos quais eu analisei. Eu dividi sobre os instrumentos com relação à abordagem. Eu também utilizei aqui acerca do tema, né? No caso, como aqui era sobrecarga, que tinha mais sobre sobrecarga de cuidador formal e informal, né? Fatores relacionados, eu achei importante colocar aqui, né? Com a sobrecarga, sobre o tema que eu encontrei nesses artigos, eu também coloquei. Fiz uma correlação dos resultados que eu encontrei em todos os artigos. Fiz um parágrafo aqui falando sobre essa correlação. Na discussão, sempre fazer um link dessa discussão com a sua introdução. E aqui eu vou tocar na questão das referências. Referências, a gente sempre deve manter o padrão de utilizar referências dos últimos 5 anos, contando da data da sua pesquisa. Por quê? Porque essas referências você vai utilizar para comparar a sua pesquisa com essas pesquisas. Então, se você for fazer uma comparação da sua pesquisa com uma pesquisa de 20 anos atrás, vai ficar obsoleta, né? Porque houveram outras pesquisas desde essa pesquisa de 20 anos atrás. Agora, se você precisa citar conceitos ou contextualizações clássicas acerca do tema, não há problema nenhum que essa referência seja dos anos 60, dos anos 70, da época que iniciou-se a pesquisa acerca desse tema. A gente chama isso de referências clássicas. Então, as referências clássicas você pode sim, sem problema algum. Inclusive, eu acho bem importante utilizar essas referências lá na sua introdução para contextualizar o seu tema, para mostrar, né, a linha histórica do seu tema. Agora, quando falamos em comparações de pesquisas, aí sim entra na questão dos 5 anos atrás. Então, a discussão precisa ter um link com essas pesquisas que você utilizou lá na sua introdução. Por quê? Porque você vai pegar o resultado que apareceu da sua pesquisa agora e vai comparar com as pesquisas que você colocou lá como referência, certo? Então, eu fiz isso aqui, fui fazendo parágrafo por parágrafo de acordo com os estudos que eu fui encontrando. Lógico que, como eu fiz um recorte de 10 anos atrás, eu não utilizei somente de 5 anos atrás. Mas aqui, como era uma revisão, cabia. Tanto que eu consegui publicar essa revisão num artigo, numa revista de qualizadores. As considerações finais, né, ou a conclusão, o que precisa ter? As suas limitações da pesquisa. Por quê? Porque isso vai mostrar a sua seriedade enquanto pesquisador. Então, você vai colocar essas limitações para proporcionar um crescimento da ciência. A pessoa que for ler o seu artigo e que for dar uma continuidade sobre essa pesquisa, seja com outro enfoque ou como for, ela sabe das limitações que você teve. Então, para ela, já é um passo, ela não vai ter que reproduzir isso novamente. Ela vai poder dar um passo adiante. Então, você está colaborando com a ciência, você está mostrando a sua seriedade. Foi o que eu fiz aqui. Coloquei as limitações, óbvio, nunca esquecendo que a gente precisa seguir a estrutura que a sua revista pede. No meu caso aqui, as limitações eram para ser colocadas na conclusão. Então, eu coloquei todas as limitações encontradas para que a próxima pessoa desse sequência de maneira mais rica, certo? Lembrando, então, mais uma vez, que falando de maneira mais detalhada, mais a fundo e tentando facilitar, eu vou ministrar esse curso sobre estruturação, né,
de artigo científico de maneira com esse rigor metodológico, para quem está iniciando nessa pesquisa científica, nesse mundo da ciência, ou para quem já está e quer se atualizar, só buscar na página da agenda acadêmica e olhar lá o curso feito por mim, a professora Mariana Vieira, junto com o professor Marcos e o professor Rafael, e se inscrever, certo? Que estamos sempre aqui para ajudar vocês. Agenda acadêmica feita para simplificar. Um abraço, meus queridos, até mais.